Pois bem, pessoal, no vídeo anterior nós regressamos à questão angélica concernente à rebelião, ou pelo menos no que diz respeito ao arrependimento em relação no que tolda, volve, redunda aos anjos. E aqui, conforme o solicitado, vamos nos aprofundar nesse assunto. E esse mistério ancestral, quase abissal, que sempre retorna quando falamos da rebelião dos anjos. É o enigma do primeiro não proferido, pronunciado contra o próprio Deus, o próprio Pai. Um não que é tão intenso, tão absoluto, que mudou a ordem do cosmos e cuja sombra ainda toca a nossa interpretação do mal, da liberdade, da própria natureza espiritual. E a pergunta que vocês me destinam é simples, mas devastadora. Como que seres tão poderosos que contemplavam Deus, viam a Deus face a face, foram criados com um poder demasiado, um intelecto sublime? Como eles puderam optar ou preferir pelo sofrimento certo ao invés da felicidade garantida, porque se eles sabiam das consequências, então é essa concepção que nos emana, não é? E para responder a isso, precisamos romper com a forma humana de pensar, porque nós, seres temporais, decidimos passo a passo, hesitamos, experimentamos, e daí vem o empirismo, mudamos de ideia, aprendemos com erros. Nossa liberdade se realiza na história, no tempo. Mas o anjo não. O anjo não tem hesitação, não aprende de forma leniente, não chega à verdade por tentativa e erro. O anjo intui. Ele vê a verdade inteira do seu ato no mesmo instante em que o realiza. Por isso, falar que eles sabiam das consequências não significa que eles escolheram o sofrimento. Não, significa que eles escolheram um princípio. E todo o resto, então, se tornou efeito inevitável dessa escolha. Um anjo não pondera assim, olha, eu vou pecar, mas talvez eu me arrependa, Não. Se ele volta-se completamente. Se ele se entrega, ele entrega-se por completo, por inteiro. E se ele recusa de forma absoluta. E é por isso que o drama da rebelião não é psicológico, é ontológico, ontológico. Quando Lúcifer e os que o seguiram se rebelaram, eles não estavam fazendo uma espécie de aposta ou brincando, não estavam brincando com o risco do inferno, por exemplo, nem imaginando um arrependimento futuro, vindouro. Eles sabiam que o arrependimento para eles, nessa conjectura, simplesmente não existe. Porque arrependimento exige tempo, exige revisão, reconsideração. E a sua mente é simples, indivisível, é total. O que isso quer dizer então na prática? Ora, quer dizer que a rebelião angélica não foi um capricho, foi uma escolha definitiva, feita com a clareza de quem vislumbra todos os desdobramentos de si mesmo. Mas então emana essa questão no qual nós estamos ponderando. Por que escolher a si mesmo? Se isso significava, então, perder a Deus e perder tudo que o céu, por exemplo, há tantas coisas boas, por que preferir um eu separado da luz, sabendo que essa separação produziria tanta dor, sofrimento? Por quê? E a tradição teológica nos responde com uma expressão que parece simples, mas que é intensa, é profunda
é profunda na filosofia nietzschiana como um abismo, porque nós ainda estamos na filosofia nietzschiana, né? O amor de si levado ao extremo, o narcisismo. Não aquele amor saudável, mas um amor distorcido, um amor tornado absoluto. Não é que os anjos caídos amaram ou optaram pelo sofrimento. Não, eles amaram a própria autonomia de uma forma tão intensa a ponto de rejeitar qualquer dependência, até mesmo a dependência da fonte que os criara, de Deus. Então, quando a teologia diz que Lúcifer teria proclamado eu não vou servir, e ele vai dizer eu subirei, eu farei, eu serei, eu, né, e não Deus, ali ele sintetiza algo muito maior, o desejo de ser a própria causa, o próprio fundamento, o próprio centro. É um orgulho que não é psicológico, é metafísico, é a recusa da condição de criatura. Assim, eles não escolheram o inferno. Não, eles escolheram ser a própria medida de si mesmos. E o inferno, esse estado, então, de ruptura total, por definitivo, é apenas o eco inevitável dessa decisão, conforme ressaltado apenas reiterando. Aí emerge essa pergunta: não seria melhor deixar de existir? Nesse caso, no caso de então dos demônios, não seria muito melhor o nada do que a dor eterna da separação, do castigo? E aqui precisamos tocar outro ponto essencial. Nenhum anjo pode desejar o não ser. O nada não pode ser desejado por uma inteligência pura. Porque desejar o nada seria desejar a destruição da própria identidade. E isso é impossível para uma substância espiritual do ponto de vista ontológico. O suicídio, tal como entendemos, não existe para eles. Primeiro, porque eles não têm um corpo, no sentido, pelo menos, nem né, no sentido físico. Não têm partes, não podem se desfazer. O ser deles é indivisível e irrevogável. Eles são, e o que escolheram, eles então escolheram para sempre. Quando olhamos para isso com pelo menos olhos humanos, sob um prisma humano, parece absurdo, parece até irracional, né? Parece até autodestrutivo, mas para eles não foi destruição, foi um ato de afirmação absoluta de si. Lembra da filosofia nietzschiana? Foi a escolha de um princípio superior ao bem, o princípio da própria autonomia. Olha aí. E é essa autonomia vivida contra Deus que se torna o sofrimento. Não porque Deus os castiga, mas porque o afastamento do bem de Deus é, por natureza, uma ferida. Como desligar-se voluntariamente do sol e depois perceber que a escuridão que vem não é um castigo, mas uma consequência. E no fim, o mistério da queda dos anjos nos revela um paradoxo profundo. Eles não escolheram o feio por amar o feio. Não. Eles escolheram o inferno por desejar o inferno. Não escolheram o sofrimento por procurar o sofrimento. Não. Eles escolheram a si mesmos. E tudo mais foi consequência. Por isso a rebelião angélica é ao mesmo tempo a mais luminosa e a mais sombria afirmação de liberdade já testemunhada pela metafísica cristã.